Bom dia a todos. Para quem não estava conectado ainda, meu nome é Rodrigo Palo, eu sou gerente de marketing da Módulo e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Carolina Brantes, que é sócia-diretora da Bridge Consulting, que é uma empresa do Grupo Módulo, para falar sobre a metodologia Scrum. E vai estar mostrando aí alguns casos de sucesso que a Bridge teve com alguns clientes nossos e até com a própria Módulo, né, que utiliza a metodologia Scrum em várias áreas da empresa, inclusive na parte de desenvolvimento de softwares nosso. A gente tem aí, rapidamente eu vou dar algumas instruções. O nosso webinar vai ter mais ou menos 45 minutos de duração. Opa, já passou para o outro. As perguntas que vocês tiverem ao longo do webinar devem ser enviadas via chat. E o webinar está sendo gravado. A gente vai disponibilizar o webinar para download no nosso site. A Módulo, rapidamente, para quem não conhece, é uma empresa brasileira, mas que tem presença global. A gente tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, mas atende todo o Brasil. É uma empresa de tecnologia voltada para a gestão de governança, riscos e compliance. Hoje a gente tem as nossas soluções reconhecidas internacionalmente pelo Gartner, SC Magazine, GRC 2020, que é um dos blogs mais importantes de GRC hoje no mundo. A própria Forrester, que não está aí também, coloca a gente hoje numa classificação muito boa dentro das soluções para automação de GRC em todo o mundo. A Módulo, aqui no Brasil, em outros países, a gente tem clientes aí dos mais diversos segmentos, mas com alguns destaques para os projetos grandes aí, de grande repercussão, até mundial. A Módulo participa da segurança da informação das eleições brasileiras, desde do início da informatização. A gente está na zeladoria da Prefeitura da cidade de São Paulo, a gente faz também contribui com a parte de segurança da informação para o sistema de pagamentos brasileiros e a gente participa também da gestão de grandes eventos com a nossa tecnologia. A gente já apoiou a realização da Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude em 2013 e hoje a nossa tecnologia também está participando, junto com o Ministério da Justiça, da gestão da Copa do Mundo, a gestão da segurança pública da Copa do Mundo. O nosso software, que é a tecnologia que está presente nesses projetos, que é o módulo Risk Manager, é um módulo para automatização de governança, riscos e compliance, e utilizando essa metodologia, a gente faz não só a gestão de riscos de TI, mas consegue expandir isso para a gestão de riscos corporativos e gestão de riscos físicos também. Então, hoje a gente fala que a Módulo tem pelo menos 4 grandes áreas de atuação, que é na parte de gestão de riscos de TI, gestão de riscos corporativos, utilizando a metodologia de GRC, e gestão de riscos operacionais, levando aí para a área de infraestrutura, geração, a parte de automação operacional. A gente tem tecnologia e soluções para gestão de riscos de escada. E a gente utiliza essa tecnologia para fazer gestão pública, como vocês viram, a gente tem vários grandes projetos aí apoiando os governos em nível de estadual, federal e municipal, e o nosso software está sendo utilizado também na área de defesa e segurança pública. Tá? Bom, então a gente vai começar agora a falar. Vou passar a palavra para a Carolina, para ela começar a falar aí com vocês, começar o webinar a respeito de Scrum. Sejam todos bem-vindos e, novamente, à medida que vocês tiverem perguntas, vão enviando via chat as perguntas e no final a gente vai reservar um tempo para a Carolina
responder essas perguntas. Então, agora com a palavra a Carolina. Vou botar em Show My Screen. Tá. Foi. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Carolina, sócia da Bridge Consulting, como o Rodrigo introduziu hoje com vocês. Espero que agora vocês estejam dando minha tela em modo apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença. Nós hoje estamos reunidos aqui para falar um pouco sobre essa metodologia de gerenciamento de projetos ágil, denominada Scrum. E eu vim contar um pouco para vocês como a gente tem conseguido alcançar o sucesso da implantação dessa metodologia em alguns dos nossos clientes. Quem não conhece, a Bridge Consulting é uma empresa do Grupo Módulo. Nós nos unimos recentemente a Módulo para agregar um pouco mais ao seu portfólio de entrega de serviços. Somos uma empresa especificamente focada em consultoria, ligada à gestão de serviços, governança e melhores práticas de tecnologia da informação, tá? Modelagem de processos. Então, o nosso foco específico é levar essas boas práticas, levar a excelência de gestão de serviços e metodologias, boas práticas para as áreas de tecnologia da informação. Também temos um escopo de atuação mais amplo, relacionado à gestão de processos e melhores práticas organizacionais, mas nesse caso eu vou focar mais com vocês na nossa atuação em tecnologia da informação. Ok? Então, pessoal, vamos entrar na nossa apresentação. Eu espero que vocês gostem, que eu consiga levar uma mensagem para vocês de como dar o pontapé inicial, né? Provavelmente aqueles que estão aqui me assistindo têm vontade de entender como transformar a organização para passar a funcionar e estar aderente às boas práticas de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos ágil. E eu quero falar um pouquinho com vocês dos desafios dessa transformação e de um passo a passo que pode ser possível para chegar nesse resultado. Então, para começar, eu queria trazer vocês para um mesmo raciocínio, para um mesmo patamar conceitual, falando um pouquinho sobre o posicionamento da TI dentro da organização. É óbvio que o Scrum, métodos de desenvolvimento, de gerenciamento de projetos de sistemas, ele é aplicável não apenas para áreas de tecnologia da informação que estão dentro de organizações cuja sua atividade fim não é especificamente TI. Tá? Então, varejo, indústria, bancos, né? Onde hoje bancos praticamente são considerados empresas de TI, mas em sua essência não. Esses métodos também são aplicáveis para empresas cuja atividade fim é a entrega de software para o mercado. A gente consegue fazer um paralelo bastante razoável entre essas duas situações. Inclusive, o case que eu vou trazer para vocês, que foi a aplicação desse modelo aqui na Módulo para o desenvolvimento do Risk Manager, aborda o caso de uma empresa cuja atividade fim é a entrega de tecnologia, de um software para o mercado. Mas, então, voltando à caracterização inicial do nosso tema, vamos pensar numa área de TI dentro de uma organização. Né? Qual o posicionamento dessa área e o que ela deve entregar para a organização para conseguir gerar valor? Né? A gente sabe que esse é um tema muito mais amplo. Fizemos aqui uma série de 5 ou 6 webinars falando só da questão de geração de valor da TI para o negócio, então não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente sabe que a área de tecnologia ela está localizada dentro da organização e ela precisa entregar valor, entregar resultados. De uma forma bem genérica, a gente sabe que a área de TI ela entrega basicamente serviços por meio do seu Service Desk, mantém esses serviços respirando, digamos assim, esses serviços disponíveis, com uma capacidade necessária para manter o dia a dia, né? E, além disso, a gente pode focar numa entrega, digamos, bastante especial e aí num core business de uma cadeia de valor genérica que eu trouxe, né, exposta nesse slide,
a gente pode focar nesses processos de entrega de novas soluções, né? A TI, ela pode entregar projetos, soluções, serviços para o negócio que sejam novos e que tenham o objetivo de transformar, de impulsionar o negócio, né, ou mesmo de ajudar o negócio a crescer. Essa tem sido a última classificação que o Gartner tem usado bastante para caracterizar os diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de entrega de TI. Então, no coração de uma cadeia de valor das atividades da área de tecnologia da informação, a gente pode dizer que provavelmente a forma como a TI mais se destaca dentro de uma empresa é entregando novos serviços, entregando projetos que sejam inovadores, que sejam entregues com sucesso e que atinjam a expectativa dos stakeholders envolvidos. Correto? Então, por isso que eu frisei que essa espinha dorsal da cadeia de valor é o coração da TI. Né? A gente sabe que manter serviços funcionando é fundamental para o negócio, mas a entrega das novidades, a entrega de novos projetos sempre traz aquele brilho nos olhos para a organização. Então, a maioria das soluções que são entregues por tecnologia normalmente passam por uma fase de desenvolvimento de sistemas, né? Ou aquisição, e também a implantação, o go live desses sistemas. Assim, a gente pode perceber que as metodologias de desenvolvimento desses sistemas, né, e também o gerenciamento desses projetos que entregam essas novas soluções, eles são fundamentais para o sucesso percebido pelo negócio a partir dessas entregas e desses serviços novos de TI. Ok? Não estou me aprofundando muito nesse tema, a gente sabe que existem vários outros detalhes que permeiam essa questão. A minha intenção aqui com vocês era destacar que um dos principais papéis da TI dentro de uma organização é a entrega de projetos, de novas soluções. E isso necessita de um método por trás para que o projeto saia dentro do esperado. Okay? Então, o método ele é relevante para a área de TI. Mas será que, então, será que o método de desenvolvimento, o método de gerenciamento de projetos, será que ele é um problema hoje? Eu acho que eu nem precisaria responder essa questão, porque provavelmente muitos de vocês já falaram, olha, claro que né? Todo mundo vive essa questão, sabe que gerenciamento de projetos é um desafio e tem sido uma questão difícil dentro das organizações. Mas para nos atualizar, nos embasar, eu trouxe o último relatório do Chaos Report, alguns de vocês devem conhecer também. É uma organização que a cada 2 anos libera um relatório que é feito através de uma pesquisa bastante profunda em organizações distribuídas pelo mundo todo, principalmente Europa e Estados Unidos, a respeito do sucesso ou insucesso de projetos relacionados à tecnologia da informação. Então, aqui a gente está falando da nossa área, né, de conhecimento, do nosso conhecimento principal, que é a tecnologia da informação. Como esses projetos têm sucedido ou falhado? Na verdade, a gente percebe que desde 2004, né, um histórico aí desse reporte, a gente tem muito mais uma taxa de insucesso ou então falhas, modificações ao longo do projeto do que uma taxa de sucesso. O último relatório mostra que 39% dos projetos de tecnologia da informação apenas que foram considerados com sucesso. Os demais, ou eles falharam com 18%, ou então 43% houve modificações ao longo do projeto. Isso é um cenário alarmante, que persegue a gente aí há muitos anos. Né? E a gente entra, né, então, como resolver esse problema? Como aumentar a taxa de sucesso dos projetos de TI dentro da minha organização? Né? Será que a metodologia que a gente adere influencia no método, influencia no sucesso do projeto? Eu acho que desde o surgimento dos métodos ágeis, que cada vez mais eles vêm tomando força dentro das organizações, no nosso mercado, essas boas práticas vêm cada vez mais se relacionando aos métodos ágeis,
Então, o Chaos Report também fez essa pergunta. Será que de uns anos para cá, com o aumento da adesão dos métodos ágeis, esse método tem sido uma boa saída para as empresas têm conseguido uma taxa de sucesso maior? E por incrível que pareça, a gente pode ver nessa figura do último report que foi soltado em 2003, com dados recolhidos até 2012, mostra que não necessariamente. Né? A gente percebe um equilíbrio muito grande entre a adoção das duas metodologias, a metodologia tradicional, ou cascata, como a gente chama, e os métodos ágeis. Isso é um dado para projetos pequenos. No relatório que é disponível gratuito, ele não traz os dados para grandes projetos, mas a gente percebe que existe esse equilíbrio na forma de dados e pesquisas que a gente encontra no mercado. Porém, agora já falando um pouco do meu depoimento a respeito dessa questão, a gente tem visto que, após uma análise, né, do que realmente é melhor para a organização, algumas empresas que têm optado pela adoção dos métodos ágeis, elas têm conseguido sim bons resultados com essa mudança. Então agora eu queria mostrar para vocês um caso, né, sobre que a Bridge passou no cliente. Na verdade, esse cliente foi a própria Módulo. Foi a primeira relação entre Bridge e Módulo, que depois essa parceria foi se estendendo ao longo dos anos e se concretizando com a aquisição de parte da Bridge pela própria Módulo. Então, esse caso eu trago aqui para vocês para que a gente entenda o que estava acontecendo no desenvolvimento do software da Módulo e por que eles resolveram mudar. Eu acho que é muito importante a gente entender que o método ágil ele não é a solução para todos os problemas de uma equipe de desenvolvimento de sistemas. Então, essa é uma etapa fundamental. Antes de sair adotando a boa prática, a novidade do mercado, que são os métodos ágeis, é fundamental que vocês realizem uma análise estruturada para saber se essa realmente é a melhor solução para o problema que vocês estão passando. Ok? Então, vamos avançar para o caso. Bom, pessoal, nós fomos convidados ao final de 2010 pelo então CTO da Módulo, que era o Alberto Bastos. Ele coordenava toda a equipe de desenvolvimento do principal produto da empresa, que é o Risk Manager, e ele nos chamou para que nós pudéssemos fazer exatamente esse trabalho de diagnóstico. Eles iriam migrar da versão 5 do Risk Manager na época para a versão 7, e essa versão 7, para que ela realmente saísse do papel, ela trazia desafios muito grandes para a equipe envolvida. A equipe de desenvolvimento ia crescer muito, né? A complexidade do sistema aumentava bastante, e isso tudo trouxe desafios de gestão que fez com que o Alberto nos procurasse e pedisse uma ajuda. Na verdade, naquela época, ele ainda não tinha ideia de migrar para um método ágil. Ele tinha a ideia de melhorar o seu processo de desenvolvimento, conseguir, né, aquela taxa de sucesso maior. E nós viemos para Módulo com o nosso know-how de gestão, de estratégia, de análise processual relacionada à tecnologia da informação, para entender qual seria o melhor caminho. Então era esse cenário, uma migração de versão bastante robusta do Risk Manager, e um grande desafio de como melhorar e aumentar tanto a produtividade da equipe quanto a taxa de sucesso do desenvolvimento. Então eu trago para vocês aqui no próximo slide a metodologia que nós utilizamos. E eu sugiro que, caso vocês tenham vontade de mudar alguma coisa na equipe de desenvolvimento, no método de desenvolvimento de sistemas da empresa de vocês primeiro utilizem um método parecido com esse, ou enfim, qualquer passo a passo que faça com que vocês tomem uma decisão bastante embasada a respeito de qual caminho seguir. Ok? Então, primeiramente, a gente analisou como toda aquela equipe, todas aquelas pessoas funcionavam, como elas estavam organizadas para entregar o Risk Manager. A gente fez entrevista com basicamente todos os participantes, e a gente modelou o fluxo de trabalho. Nesse momento, a gente não se preocupou em método ágil ou não, a gente quis entender como o fluxo de trabalho estava estruturado. Ok?
E a partir de toda essa modelagem, a gente teve o embasamento necessário, junto com as entrevistas, para fazer proposições de encaminhamento. Eu estou aqui resumindo bem esse método que foi utilizado, mas o mais importante é que vocês percebam que é preciso que seja feito um entendimento de como vocês funcionam, de como a equipe está estruturada, qual o papel e responsabilidade de cada um, como que as atividades estão ou não encadeadas para gerar o resultado final, que é o sistema, o software esperado. Ok? E a partir desse entendimento, deve ser realizado um diagnóstico de possíveis pontos frágeis desse método. Então, a gente entrando um pouquinho aqui, essa foi a figura que nós encontramos nesse próximo slide. A gente viu um processo de desenvolvimento do Risk Manager bastante robusto, bem a cara mesmo de um método cascata, ok? Onde tudo era desenvolvido etapa a etapa e passado para a equipe, para a etapa seguinte, como um grande entregável. Então, era bem no método tradicional. Tá? A gente pode ver aqui grandes grupos, o pessoal de especificação e elaboração do conteúdo do sistema trabalhando num primeiro momento, passando isso para uma equipe de desenvolvimento, que era o coração, né, de entrega de valor, para que eles pudessem fazer a implementação do software. Depois, tudo isso passava para uma equipe de testes que exaustivamente testava o sistema com base nas especificações que eram elaboradas. E, por fim, a parte de deployment, de implantação do software. Essa figura que eu peguei do Sumo é o que o próprio Alberto Bastos, quando faz apresentações que contam um pouco essa transformação pela qual o módulo passou, ele usa essa figura, porque ele acreditava e ele conseguia enxergar que esse processo era muito pesado para o objetivo que eles desejavam alcançar. Né? Por quê? Porque para módulo, e para um projeto de software normalmente, ok, existem exceções, é claro, como toda regra, mas normalmente num projeto de software, as mudanças elas são praticamente inevitáveis. Então não adianta você ter um método de desenvolvimento, um método de gerenciamento de projetos de sistema muito pesado, se o tempo todo você é bombardeado com mudanças na sua entrega final. Né? E aí eu trago para vocês esse gráfico bastante clássico da relação do custo das mudanças ao longo do tempo, né, de um projeto na verdade de qualquer projeto, mas utilizando um método tradicional, o custo da mudança num projeto de desenvolvimento, de entrega de um software, ele vai ficando muito alto, muito pesado, porque ele vem carregando um trabalho anterior muito robusto. Né? Então, se você chega na parte de testes e descobre um grande problema, fazer uma alteração no sistema é algo bastante caro do que quando você descobre esse problema logo no comecinho do projeto. Ok? Então, dado todo esse cenário, a gente entendeu que os métodos ágeis, na sua essência, eles procuram minimizar exatamente o impacto da absorção dessas mudanças ao longo do processo, né? Fazendo com que a organização se torne mais ágil nesse processo de adaptação. Toda vez que eu faço alguma palestra, que eu dou um curso sobre o Scrum, eu gosto de destacar e de desmistificar um tabu de que método ágil significa entregar mais rápido. Isso não é verdade, tá, pessoal? Na verdade, a palavra ágil relacionada a esses novos métodos, ela está muito mais ligada à questão de você conseguir ser mais maleável e mais ágil na adaptação às mudanças que aparecem ao longo de um projeto de desenvolvimento. Ok? Então, não necessariamente você entrega mais rápido o resultado. Isso pode ser, sim, uma consequência da adoção desses métodos, uma vez que, se você consegue se adaptar mais rápido às mudanças, provavelmente você vai ter um impacto menor no seu cronograma e aí você consegue entregar o resultado mais rápido. Mas toda vez que falarem com vocês método ágil de desenvolvimento de sistemas, saibam que esse ágil refere-se à possibilidade, à velocidade de adaptação a essas mudanças que o tempo todo bombardeiam os projetos de desenvolvimento, ok? Bom, então, com isso, foi
tomada a decisão de que a adoção dos métodos ágeis nesse contexto seria a melhor opção dentre as demais que foram apresentadas naquele momento. Isso a gente já estava no final de 2010, quase no começo de 2011, e a gente então decidiu fazer essa transformação. E aí, para quem nesse momento ainda não está muito familiarizado com o que são os métodos ágeis e principalmente o que é o Scrum, eu trago aqui o que a gente chama de Scrum em poucas palavras, só para a gente ter certeza de que todo mundo está no mesmo patamar, ok? Bom, então, o que seria o método ágil Scrum? Basicamente, você deve dividir a sua organização em pequenas equipes. Essas equipes elas devem ser multidisciplinares, ou seja, você vai ter diferentes times, né? E nesses times você tem diferentes tipos de profissionais. Então, um desenvolvedor, um tester, um design, ok? Um analista de negócio. Então, é um time que possui diferentes tipos de profissionais. Esses times eles devem ser auto-organizados. Então, eles devem possuir autonomia suficiente para gerenciar o seu dia a dia e decidir a melhor forma de trabalho para entregar aquela missão que é dada para eles ciclo a ciclo. Além disso, você deve também dividir o seu trabalho. Então, se você tem que entregar, como essa figura ilustra bem, um grande cubo, o Scrum pede que você divida esse cubo em partes menores e que você organize essas partes menores de acordo com o valor que elas entregam para o seu projeto, né, para o seu sistema. Então, aqueles itens que estão lá no topo da sua lista são aqueles itens que mais entregam valor se forem entregues imediatamente ou num momento próximo. Aqueles itens que estão lá no final da sua lista são itens que você ainda não entendeu muito bem como eles vão se concretizar dentro do sistema, são itens que não agregam tanto valor naquele momento, naquele horizonte de tempo, ok? Então, de uma forma bem simplista, você divide também o seu trabalho organizando numa lista onde dos mais detalhados, mais específicos e que mais geram valor, até no final da lista aqueles itens mais agregados e que naquele momento não geram tanto valor. E além disso, você também divide o tempo, né? Você divide o tempo em pequenas interações, ou seja, em pequenos ciclos. Esses ciclos geralmente duram de 1 a 4 semanas, ok? E o mais importante de tudo, ao final de um ciclo, você precisa entregar um produto que funcione, um produto que faça sentido, ok? Então, de uma forma bem rápida, o Scrum seria basicamente isso, né? Então, ao invés de um grande grupo gastando um monte de tempo construindo uma grande coisa, com o Scrum nós temos uma equipe pequena, né, ou várias equipes pequenas, gastando um tempo curto, que são os ciclos, que são os sprints, construindo uma pequena coisa. Mas essa coisa ela tem valor, né? Essa coisa ela vai se compondo com as outras coisas, com os outros produtos, né, pequenos produtos que são entregues ao final de cada ciclo, e no final a gente tem o grande entregável, o resultado desse projeto como um todo. Ok? Essa figura aqui no slide, ela mostra de uma forma bem legal, assim, bem resumida, já com os termos relacionados ao método, como ele é construído. E aqui, por fim, a gente faz um paralelo, a gente faz uma comparação, né, de que o método cascata é como se nós estivéssemos construindo um bolo camada a camada. Então, primeiro a gente faz a primeira camada de massa, depois faz todo o recheio em cima dessa camada. E, na verdade, se você parasse no meio do caminho de fazer esse bolo, você não tem basicamente nada pronto, né? Já fazendo um paralelo com os métodos ágeis, é como se você construísse um bolo, ao invés de ser camada por camada, fatia por fatia. Então, primeiro você faz uma fatia completa, com a parte de baixo, todos os recheios e a cobertura. Depois você faz a segunda fatia, no terceiro ciclo, né, no terceiro sprint, você faz a terceira fatia, e assim por diante. Então, digamos, se esse projeto é interrompido no meio, pelo menos você tem aí 3 fatias para servir 3 pessoas que vão ficar satisfeitas, né? É essa questão da agregação de valor. Todo pequeno entregável ao final de um sprint precisa agregar valor.
Tá? E por que é um método que se adapta facilmente a mudanças? Porque se você tem um ciclo menor, né, dentro desse ciclo menor, fica mais fácil você, para frente, conseguir planejar modificações para os próximos ciclos. Né? Uma vez que você está construindo pequenas fatias desse entregável. Você consegue absorver modificações nas fatias posteriores de forma mais dinâmica. Ok? Bom, então, continuando, como foi a mudança dentro da Módulo? A mudança de uma equipe na época, eu acredito que tenha 70 a 80 pessoas, se não me falha a memória, optamos, junto com o diretor da empresa, o Alberto, como eu falei com vocês, a fazer uma migração total. Esse foi o caso da Módulo. Vocês podem optar nas suas empresas por fazer um time experimental, 2 times experimentais, e após o estabelecimento, a estabilização, desculpem, desse time experimental, vocês ampliam isso para outros projetos, para outras equipes, ok? No caso aqui da Módulo, foi decidido que seria uma migração total. Isso é bastante ousado, mas dada a urgência de uma mudança e uma urgência de fazer diferente para entregar resultados melhores, essa foi a opção. E aí, para que a gente conseguisse sucesso nessa migração total, a gente planejou como tudo funcionaria antes de passar a funcionar. Então, houve um tempo aí entre dezembro e janeiro de 2010 para 2011, que a gente ficou aqui internado na Módulo, criando o que depois foi denominado Mod Scrum, né, que é esse símbolo que vocês estão vendo aí no slide. Foi criado dentro da Módulo, né, pegamos a metodologia Scrum tradicional e colocamos todos os apêndices necessários para que ela ficasse de acordo com as necessidades da Módulo. E aí a gente criou um manual denominado Mod Scrum. Esse manual ele é vivo, ele existe até hoje, e ele conta a história de como o Scrum é utilizado dentro da Módulo. Sugiro que, caso vocês tenham o desejo de implantar o Scrum na empresa de vocês, que vocês criem também o Scrum da empresa de vocês. Né? Porque o método em si, ele precisa de adaptações, ele precisa de apêndices, digamos assim, para que ele funcione dentro da organização. Ok? Então, criem isso, planeje antes no papel como vai funcionar o método na empresa de vocês. Com certeza, a prática é muito diferente da teoria e daquilo que está escrito no papel. Mas todas as reuniões que precisam ser feitas para decidir cada detalhe do método, elas são muito benéficas. Elas trazem uma discussão muito rica e faz com que, no momento da implantação, vocês tenham muito mais segurança de seguir do que se não tivessem se planejado ou se resolvessem adaptar conforme o dia a dia, criar um método já direto na prática. Ok? Um terceiro ponto muito importante que houve aqui foi o apoio da direção, o apoio da gerência, né? Um apoio muito forte, porque a gente brinca até, né, que o Alberto ele pegou suas caixas aqui com as suas coisas, porta-retrato, material de escritório, desceu para o meio da equipe de desenvolvimento e lá ficou sentado durante alguns meses para ter certeza de que o método ele, teria sucesso na sua implantação. Então, isso eu acho que foi um dos pontos principais e fundamentais para o sucesso da implantação desse método. Tá? E também a questão do treinamento. Treinamento é fundamental, mas não adianta a gente treinar as pessoas apenas em Scrum. Então, contratar um método, um curso de mercado relacionado, não sei, à certificação em Scrum Master e colocar as pessoas para serem treinadas. Na verdade, o treinamento com a base do Scrum, ele é fundamental sim. Então, as pessoas precisam entender como, na sua essência, o Scrum ele foi pensado e quais são as regras e teorias que estão relacionadas ao Scrum. Mas, mais do que isso, eles precisam ser treinados no Scrum da sua empresa. Né? Então, o modelo, o manual que foi criado, ele precisa ser passado para as pessoas no formato de treinamento. E treinem todos que forem envolvidos. Não treinem só quem serão os Scrum Masters ou os Product Owners. Não, treinem todos. Isso é muito importante também. Ok? Bom,
Então, essa foi a decisão aqui na módulo, tá? Para migração. E o que foi feito foi mais ou menos o que mostra esse slide, né? As equipes foram montadas, então antes eles funcionavam num esquema cascata, ok? E depois, cada profissional foi levado a um time multidisciplinar. Então, antes nós tínhamos silos, né, em um método cascata, e hoje nós temos times multidisciplinares, que um time ele é capaz de entregar uma parte funcional, uma parte com valor do sistema. Tá? Isso tudo foi descrito no manual, e aí eu trago aqui para vocês algumas... Só uma animação aí. E aí eu trago para vocês aqui mais algumas carinhas de questões, de métodos que foram colocados nesse manual. Então, esse é o esquema que mostra exatamente o ciclo de desenvolvimento, o que é feito etapa a etapa. Essa é a figura mestra, né, do método. E a gente fez várias especificações, então como aqui na módulo nós iríamos construir o Product Backlog, como as equipes iriam pontuar as suas histórias, né, como seria formado o Selected Backlog. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe dessa teoria, mas como os times eles fariam a decisão de quantos pontos eles desenvolveriam por sprint. Okay? Isso tudo foi uma adaptação, foi um treinamento bastante rigoroso que tomou aí da gente uns 2, 3 meses, implantando o método, adaptando o método para que ele desse certo dentro da módulo. Okay? Então, tudo isso estava relacionado àquele manual que eu falei para vocês, o modo Scrum. E aí eu trago aqui para vocês algumas fotos de hoje como estão. Então, no salão aqui do nosso sexto andar, onde está toda a equipe de desenvolvimento, hoje a gente tem instrumentos bastante lúdicos que mostram de uma forma bem visual, bem ao alcance dos olhos, o resultado do trabalho e o andamento desse trabalho. Né? Então, são utilizados quadros, cada time tem o seu quadro, adaptam da forma como acham que está mais relacionado à identidade, ao humor do time. Isso é bastante legal também. Foram criados times que vestiram a camisa, né? Então criou-se aquela identidade do time. Cada time tem um nome, tem um hábito específico. Foi algo bastante divertido até no final. Né? Então aqui mostrando mais alguns exemplos de quadros. E aí, de uma forma bem visual, todos sabem hoje qual o progresso do trabalho. Né? Então, aonde o trabalho deveria estar, aonde o trabalho hoje realmente está, qual o gap que temos, quanto dia a dia temos que nos esforçar mais ou menos para alcançar aquele resultado lá no final do sprint. Ok? Algumas fotos aqui do pessoal fazendo daily meetings, reuniões diárias, né, que são aquelas reuniões de 5 minutinhos, 5 a 15 minutinhos em pé, para que o time consiga passar o trabalho que foi realizado, o trabalho que será realizado no dia seguinte, enfim, ou no próximo período. Além disso, as retrospectivas, desculpem, que são feitas pelos times. Então, ao final de cada sprint, eles sentam ao redor de uma mesa e aí tornam esse um momento até agradável. Tem times que compram brownie para comer ao longo da retrospectiva, tem outros que fazem algumas brincadeiras e quem chega atrasado na reunião vai formando uma caixinha e no final essa caixinha é utilizada para comprar lanche para a reunião de retrospectiva. Enfim, mas o mais importante é que ao final de todo o sprint existe um momento de reflexão para que o time entenda o que foi feito de forma legal, que eles gostariam que continuasse sendo feito, e aquilo que foi feito de uma forma que eles acham que precisa mudar para conseguir melhorar o seu desempenho no próximo sprint. Né? Essa é uma característica bastante interessante também do Scrum, dos métodos ágeis, é que ciclo a ciclo você avalia aquilo que você não fez bem, para que você tenha a oportunidade de já no ciclo seguinte melhorar, e que você também consiga enfatizar aqueles pontos positivos para que no ciclo seguinte aquilo continue sendo uma força para o seu time. Ok? Bom, pessoal, então encaminhando aqui para o final, para que a gente possa abrir para
pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente mostra aqui nesse quadro, né, e aí os indicadores, o controle do que realmente estava sendo feito ficou muito mais explícito. A gente trouxe um exemplo aqui que mostra como a produtividade aumentou. Né? Então, um sprint, aí, o sprint 26, lá no mês 3, que tinha um objetivo de entrega de 596 pontos, eles conseguiram superar, desculpa, a gente está falando do final de uma release, ok? Mostrando como eles estavam conseguindo superar aquele objetivo que foi tratado lá no começo do grande conjunto de ciclos. Né? A gente chama um conjunto de 10, 15 sprints de uma release. E aí mostrando que a produtividade foi acima daquilo que foi planejado. Isso garante, e hoje, depois de 2, 3 anos funcionando plenamente com o método Scrum, a gente pode perceber sim, né, que houve uma melhora na produtividade, houve uma melhora na qualidade do desenvolvimento. Com certeza, né? Eu tenho certeza que se a gente conversar, e eu vivencio isso aqui, estou todo dia escutando o pessoal do desenvolvimento, lidando com essas equipes, existem ainda pontos a melhorar, sim, ainda existem desafios, mas comparando com a realidade anterior, a avaliação é bastante positiva. Ok? Então, alguns resultados, e por que eu trouxe esse caso da Módulo? Porque é o nosso caso um dos nossos casos mais maduros, né, que tem mais tempo aí de aplicação. Então, a gente hoje já consegue levantar os resultados mais a longo prazo dessa mudança. Então, hoje existe um maior controle sobre os entregáveis do desenvolvimento do Risk Manager. Hoje existe uma maior previsibilidade de quando eu vou entregar o quê, né? Maior autonomia e motivação dos times, então as pessoas trabalham com maior satisfação, trabalham com maior empenho, né? O que traz também um aumento de produtividade. E, além disso, o Scrum ele não parou naquela versão lá de 2011, né, que foi o momento da virada de chave. Ele vem evoluindo, esse guia interno, ele vem evoluindo e absorvendo outras práticas ágeis que a gente tem visto surgirem, né, no mercado, como Kanban, Lean, enfim, outras práticas que conseguem se acoplar e são, digamos, quase uma evolução natural da adoção dos métodos ágeis. Tá? Então, esse foi um caso que eu trouxe para vocês, frisando, voltando então nos pontos principais. Eu acho que é uma análise inicial do que está acontecendo no desenvolvimento, por que aquele sucesso desejado ele não está sendo alcançado, né, para que a tomada de decisão de migração para um método ágil seja bastante embasada. Depois dessa decisão, que vocês façam uma migração estruturada, né, pensem antes como vão funcionar, porque o Scrum ele requer sim complementações para cada organização, e essas complementações, essa forma de como o Scrum funciona na sua empresa precisa ser pensada com bastante detalhe. Após esse planejamento de como o Scrum funciona na empresa de vocês, treinem todos, disseminem essa nova cultura, tragam as pessoas para perto de vocês, para aí sim virar a chave. Virar a chave de forma total, como foi feito na Módulo, ou virar a chave de forma gradual, como algumas empresas optam, mas que isso seja feito de forma controlada. E depois um acompanhamento, né, a gestão da mudança organizacional, um acompanhamento posterior bastante próximo, para saber aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser repensado, para que o método ele realmente seja incorporado na rotina e na cultura da organização. Né? A gente sabe que esses processos de mudança organizacional, para que eles se percam com 1 ano, com 6 meses, é fácil, né, você voltar para aquele estado anterior. Então, tenha um acompanhamento bastante de perto para não deixar, digamos, a peteca cair. Ok? Então, pessoal, eu queria agradecer quem ficou comigo até esse finalzinho e entender se alguém possui alguma dúvida. Se a gente não tem dúvida, a gente vai ficando por aí. Temos dúvida? Então, temos dúvidas. Vamos respondê-las. Bom, vamos lá. Então, primeiro pergunta que o Robson Branco mandou. Como Módulo, somos também uma empresa de TI na qual temos vários produtos, softwares comerciais que vivem sobre constantes implementações e reparo.
O grande ponto está no fato que a mesma equipe que implementa e repara o produto. O grande ponto está no fato que a mesma equipe que implementa é a que repara o produto. Entretanto, muitas vezes os prazos das implementações são comprometidos pela inesperada necessidade de reparar o produto. De qual o nome da pessoa que fez essa Robson pergunta? Branco. Robson, essa sua pergunta ela é bastante interessante, é um cenário que a gente vê na maioria das organizações, tá? Por exemplo, aqui na Módulo até existe uma equipe de teste, mas essa necessidade de consertar bugs, de deixar o produto bem redondo, ela foi tão latente que, além das correções dentro do próprio sprint, então lembrando que o Scrum, os métodos ágeis, eles trazem que um produto ele só pode ser considerado um produto ou uma história, enfim, um pedaço daquele produto. Ele só pode ser considerado pronto ao final de um sprint se dentro do próprio sprint os bugs foram solucionados. Eu estou simplificando aqui, tá? Existe uma definição de pronto por trás disso, se você realmente vai deixar os testes dentro ou fora do sprint, mas o ideal é que você deixe os testes dentro do próprio sprint e que aquele entregável já saia o mais redondo possível, digamos assim. Mas, além disso, o que o pessoal faz aqui na Módulo? Existe um período, 2 sprints, se eu não me engano, enfim, alguma coisa próxima a isso, no qual todos param o desenvolvimento de coisas novas e todos ficam apenas testando e corrigindo pequenos bugs ou aqueles bugs inaceitáveis para a liberação de uma versão. Isso a gente está falando de desenvolvedores, designers, enfim, todas as pessoas envolvidas nos times, nos desenvolvimentos, param para a realização de testes. E ao longo desses anos, eles foram acumulando vários tipos de testes. Então, esses sprints de testes, digamos, foram se profissionalizando e hoje é dito como um dos maiores benefícios que eles têm. É realmente conseguir liberar uma versão mais estabilizada. Eu não sei se eu consegui te ajudar aí. Depois, se você quiser, pode me enviar um e-mail. A gente fala com mais detalhes sobre essa questão. Temos uma pergunta aqui do Paulo Camargo. Com uma equipe de apenas 5 pessoas, conseguimos aplicar Scrum? Paulo, legal também essa pergunta. A gente encontra quando a gente faz o curso de Scrum, tem muita gente que vem com essa questão. 5 pessoas, a gente já consegue formar um time. A gente vê muito, tá, Paulo, no mercado e a solução prática que as empresas vão encontrando é o que a gente chama um pouco de Scrum But. Né? É o Scrum com algumas adaptações, com alguns poréns, que se a gente for um teórico muito chato, a gente não vai dizer que é Scrum, mas que pode trazer alguns dos benefícios que o Scrum traz. Se nessas 5 pessoas você tem diferentes perfis, né? Então podemos chamar de um time multidisciplinar, com um time só você sim consegue implantar o Scrum. E a gente tem visto que com menos pessoas é até mais fácil, né, de você conseguir conduzir esse método. Então, pode seguir em frente que tem caminho sim, ok? Mais uma pergunta aqui do Alan Campos. Ele coloca que o método é bem interessante, principalmente no ponto de controles de entregáveis e identificação dos problemas ainda em seu início, assim o custo com isso é bem menor. Porém, precisamos que os membros das equipes tenham um equilíbrio quando falamos de conhecimento, competências e metodologia de trabalho. Ele pergunta se está correto isso. Alan, né? Alan, com certeza você está corretíssimo. E uma observação que eu trago para complementar a sua fala é que, na verdade, o que a gente precisa é de um time multidisciplinar e não de pessoas multidisciplinares ou de pessoas super-heroínas, digamos assim, né? Porque às vezes as pessoas entortam um pouco o conceito do Scrum, achando que uma pessoa só tem que ser tester, desenvolvedor, designer, enfim, isso não é verdade. O time, sim, precisa do conhecimento, como eu falei, a questão do treinamento é importantíssimo. Então, todo mundo precisa ter segurança no método, entender como funciona dentro da sua organização e eles, como uma célula multidisciplinar, conseguirem ter as competências complementares necessárias a esse trabalho como time, com certeza.
Mais uma pergunta do Rony Nogueira. A parte de levantamento de requisitos e documentação das funcionalidades do software deve ser feito dentro de uma sprint ou à parte? Tá, bom, Rony, essa é uma questão bastante polêmica, né? Acho que todas que eu falei aqui sempre são, né? Mas são pontos que normalmente surgem dúvidas mesmo. Com relação à documentação, eu poderia falar um bom tempo aqui sobre isso, mas eu diria que o ideal, se fosse possível, né? Se a gente pudesse escolher, digamos, é que a documentação fique sim dentro do sprint, ok? Aqui na módulo, se eu não estou desatualizada, eles possuem times separados para documentação. Então, isso é um pouco separado, mas mesmo assim funciona no ritmo do Scrum, tá? Mas o ideal é que a documentação, se possível, esteja dentro do sprint, do time. Com relação à especificação, eu não entrei a fundo nesse mérito aqui, porque a gente não teve o objetivo de explicar sobre o método Scrum em si, mas existe toda uma esteira paralela, digamos assim, estratégica e tática, que tem a responsabilidade de fazer essa parte da especificação, principalmente o papel do analista de negócio, tá? Que é o PO junto com a sua equipe. Bom, existe também uma integração junto com o time para fazer isso nos momentos dos plannings, lá no começo dos sprints, mas isso eu diria que é mais ou menos uma esteira que corre paralelo à construção dos sprints. Então, você precisa ter lá no seu Product Backlog aqueles tópicos lá no topo com detalhamento suficiente para que ele possa ser desenvolvido. Isso pressupõe, na linguagem paralela aí do método cascata, uma especificação, um detalhamento que seja suficiente para que a equipe realmente entenda o que precisa ser construído. Ok? Mais uma pergunta. O Murilo Beltrame, ele pergunta qual o melhor caminho para um projeto que já esteja caminhando. Eu não sei se ele já está dentro fazendo Scrum ou se já existe um projeto, acho que já tem um desenvolvimento já ocorrendo, e aí qual é o melhor caminho para implementar o Scrum? Acho que essa é a pergunta do Murilo. Eu acho que é, de repente, um produto ou algum software que já esteja em desenvolvimento, eu acho que você precisa fazer uma avaliação. Caso esse desenvolvimento ele tenha aí um horizonte de término próximo, que vocês já consigam enxergar, eu acho que o ideal seria esperar um próximo ciclo novo. Tá? Caso não, seja em um desenvolvimento contínuo, como a gente chama, que são principalmente essas empresas como a Módulo, como outras empresas que entregam um produto para o mercado, ou seja, esse software ele nunca vai parar de ser desenvolvido, de ser melhorado, aí você pode fazer a migração no meio do caminho, como foi feito aqui. Tem que ter todo um back-office preparando essa migração, como eu falei lá, preparar tudo direitinho no papel, né? E a estratégia de migração tem que ser muito bem pensada, também o momento que esse desenvolvimento está vivendo, é bom que você escolha um gateway que seja significativo e que seja propício a esse tipo de mudança, e muda no meio do caminho. Isso é possível sim, sem problemas. Mais uma pergunta aqui da Débora. Se existem boas práticas para adaptar o Scrum para segmentos de mercado. Aí ela está falando provavelmente que ela deve ter, são áreas de TI dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria. Ela cita aqui indústria farmacêutica. Débora, eu não sei se você está falando da TI dentro da indústria farmacêutica ou então de uma equipe da indústria farmacêutica trabalhando, de repente, para gerar um produto, um novo remédio, enfim. Falando dos dois casos, tá? Eu posso, de repente, tá um pouco desatualizada, mas eu não conheço ainda Scrum para equipes de TI da indústria farmacêutica, Scrum para equipes de TI de empresas de TI. A gente pode encontrar benchmarks em paralelos com relação a isso, mas se a gente for falar de Scrum para equipes de marketing, Scrum para equipes de P&D, eu digo a vocês que a origem do Scrum não foi em tecnologia da informação. Quer dizer, na verdade, a raiz do Scrum
né? Quem conhece aí bem sobre o método deve ter chiado quando eu disse essa frase, mas a origem do Scrum, ela vem lá da teoria Lean, da indústria japonesa, ok? Dos conceitos da produção enxuta. Então, isso não vem de tecnologia da informação, vem, na verdade, da produção industrial de produtos. Tá? Então, existe sim espaço para extrapolar o Scrum além do desenvolvimento de software, a gente só tem que resgatar essas raízes e botar para funcionar. Acho que... A gente também ficou sem tempo agora, já deu meio-dia. Eu queria agradecer a todos. A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai encaminhar para a Carolina e ela vai responder por e-mail. Lembrando que o webinar foi gravado, a gente vai disponibilizar ele para download na página da Módulo e todo mundo que fez o registro vai receber um e-mail com um link para fazer o download dessa gravação. Tá? Agradecer novamente a Carolina, agradecer a todos que participaram e nós estamos à disposição. A Carolina colocou aí no slide o e-mail dela, os telefones aqui da Módulo, através do nosso site também, toda a parte nossa de atendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais informações, podem entrar em contato com a gente e a gente vai ajudar vocês aí a esclarecer essas dúvidas e se vocês estiverem no processo realmente de implementar o Scrum, nós podemos ajudá-los. Muito obrigado a todos. Estou encerrando aqui o webinar. Um bom dia aí para todos e esperamos vocês nos nossos próximos webinars. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigada.